Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada da série de The Last of Us, né? O primeiro episódio saiu e nos aspectos positivos a série me surpreendeu bastante, tá? Deu pra ver que os caras souberam, receberam bem as críticas da primeira temporada, principalmente em relação à ambientação, quando comparado com os games, né? A ambientação tá muito mais próxima do que era o The Last of Us 2, né? Lá nos jogos. Mas nos aspectos negativos, a série também me surpreendeu bastante. Tá muito pior do que eu imaginava. E dentre esses aspectos negativos, eu pontuo aqui como principal deles a Bella Ramsey. Como Ellie tá muito pior do que eu pensei que seria. Bom, mas vamos começar pela parte boa primeiro, porque senão já vai vir nego falando, mas não sei o que você é hater da série, nossa, que você odeia a Bella Ramsey, não sei o que. Tá bom, cara. Nos aspectos positivos, cara, eu gostei muito do que eles estão fazendo com o Joel. Diferentemente da primeira temporada, onde eles mudam bastante da personalidade do Joel quando comparado com os jogos, principalmente porque nos jogos o Joel, ele é praticamente um super-herói, e de fato isso é o que se espera, porque querendo ou não, é um jogo de videogame, você tá jogando com um personagem num mundo pós-apocalíptico, então você se sente meio que super poderoso nesse universo. Você basicamente tem um armamento gigantesco, você controla o personagem, então você tá sempre em vantagem com relação aos inimigos. Então no primeiro jogo o Joel é praticamente um super-herói, assim, né? Já na série é compreensível que eles não consigam adaptar as coisas exatamente dessa maneira, e eles optaram por trazer algumas fraquezas pro Joel. Então o Joel, ele é um cara um pouco menos maníaco em comparação com o Joel do primeiro jogo de The Last of Us. Ele é um cara que tem um pouco mais de coração, um pouco mais de compaixão, e muita gente reclamou disso, com razão. Eu também não achei muito legal eles construírem o Joel como esse personagem mais soft, sabe? Um cara mais vulnerável, de certa maneira. Eu acho que a vulnerabilidade do Joel, ela já fica muito evidente, depois que a filha dele morre, já fica muito evidente que esse é um ponto fraco na vida dele, de verdade. Mas além disso, eles colocaram outros pontos fracos no Joel, como por exemplo aquele problema de audição que ele desenvolve ali ao decorrer da série, né? Ele não consegue escutar direito, e certos momentos que ele tem ali praticamente um ataque de pânico, né? Uma síndrome pós-traumática, basicamente. Querendo ou não, a intenção deles com isso na primeira temporada era transformar o Joel nesse personagem um pouco mais humano, coisa que no primeiro jogo a gente só começa a presenciar mesmo quando o Joel começa a criar o apego dele pela Ellie, quando a gente passa todo esse tempo com a Ellie e você começa a perceber que pro Joel vai ser muito difícil abrir mão da Ellie, submeter ela a essa situação de servir basicamente como um ratinho de laboratório para os vagalumes estudarem ela para talvez, possivelmente, desenvolver uma cura para a humanidade. Aí você começa a perceber que o apego que o Joel construiu pela Ellie ao longo desse caminho vai ser muito difícil para ele abrir mão dessa relação que ele construiu com ela. Então eu acho que da mesma forma que eles adaptaram o Joel na primeira temporada para ser esse cara um pouco mais soft e ficou um pouco fora do que é realmente o Joel no jogo, aqui na segunda temporada a gente já tem um movimento um pouco contrário da Naughty Dog, né? Porque vamos combinar que o que a Naughty Dog fez com o Joel no segundo game não foi uma das melhores estratégias, né? Apesar de no segundo jogo o Joel não ser o personagem principal, ser a Ellie, basicamente todo o contexto do jogo, toda a motivação da Ellie e da Abby gira em torno do Joel, então querendo ou não ele continua sendo muito importante pra história, mas a real é que o Joel, ele aparece muito pouco no decorrer do jogo, né? Eu acho que se juntar todos os momentos que o Joel aparece no game, dá, sei lá, 1 hora de gameplay, se der, num jogo que tem, sei lá, 30 horas de gameplay, e a maioria das vezes que ele aparece durante o gameplay são em flashbacks, né? Porque o Joel basicamente morre igual bosta logo no começo do jogo, essa que é a verdade, né? Então aqui na segunda temporada, eu já esperava que eles iam mudar algumas coisas, a ordem de como as coisas acontecem na narrativa em comparação com o game, né, com The Last of Us Part 2. E eu sinto que muitas dessas mudanças que eles estão fazendo é pra beneficiar um pouco o Joel, pra dar um contexto maior, pra dar um peso maior pra ele nessa história, no sentido de ter mais conteúdo sobre o Joel nessa segunda temporada em comparação com o game. E cara, sinceramente eu gostei. Eu acho que a forma como eles introduziram o Joel aqui nessa segunda temporada foi muito interessante. Eles deram esse contexto maior pra essa vida que ele tinha antes desse período pandêmico, desse período pós-apocalíptico, né? Demonstrando ali que ele tem algumas habilidades, né? Tipo assim, ele trabalhava na época que o mundo era mundo ainda, que tudo funcionava. Se eu não me engano, é porque não fica muito claro isso, mas eu acho que o Joel trabalhava com alguma coisa relacionada à engenharia. Aqui parece que ele trabalhava com alguma coisa relacionada à área elétrica, provavelmente. Talvez era um engenheiro elétrico ou algo assim. Ou trabalhasse na parte de engenharia de máquinas, alguma coisa do tipo. Depois ele aparece já participando diretamente desse gerenciamento de Jackson junto com a Maria, né? Lá no jogo a Maria é meio que a líder, né, desse grupo todo de Jackson, dessa sociedade que é criada ali em Jackson. E aqui ficou claro também que o Joel, ele tem uma participação importante, né, nessa gerência toda, nessa organização dessa comunidade de Jackson. Eu achei interessante esse contexto que eles deram, porque como eu disse lá no jogo, o Joel morre igual bosta, então a gente nem chega a ter esse contexto dele dentro de Jackson, tipo, qual que era a função dele ali dentro, o que ele fazia, com quais pessoas ele interagia. Eu ouvi falar um tempo atrás que tinha uma possibilidade que eles estavam desenvolvendo dentro da história do jogo, né, antes do jogo ser lançado, de que o Joel, ele ia ter um interesse amoroso por uma mulher ali de Jackson, né, que mora ali na cidade, mas isso acabou nem indo pra versão final do jogo. Eu não sei se eles vão desenvolver isso na série
série de alguma maneira, mas assim, isso daria minimamente um contexto pro Joel, tá ligado? Porque querendo ou não, cara, o Joel, ele é o personagem mais cativante da história, é o personagem que a gente passa a maior parte do tempo lá no primeiro game. Ele é, querendo ou não, o herói da história. Por mais que não tenha herói nesse mundo de The Last of Us, cara, o Joel é tratado como herói, não tem o que fazer, cara. Porque pra gente ele é o herói da história, não importa as atrocidades que ele faça, tá ligado? A gente passou tempo com ele, a gente se apegou, a gente entende a situação, o contexto por tudo que o cara passou. Então, querendo ou não, por mais que o Joel tenha feito tudo que ele fez, você quer ver um final feliz pro cara minimamente, sabe? E aqui na série, nesse primeiro episódio, eles demonstram isso de alguma forma, que o Joel, ele tem, de certa forma, uma segunda chance dentro de Jackson, sabe? De viver uma vida normal, de talvez conhecer alguém, de talvez ser minimamente feliz, por mais que esse mundo esteja destruído, né? E eu acho que isso vai trazer ainda mais peso pra quando o Joel morrer, né? A gente sabe que em algum momento a Abby vai matar ele nessa história, não tem o que fazer. Eu acho praticamente impossível eles fazerem uma mudança drástica nesse nível em comparação com os jogos, né? Então, por mais que a morte do Joel no The Last of Us 2 tenha sido muito chocante, justamente por ter sido do nada, né, por ter acontecido logo no começo do jogo, eu acho que talvez eu gostaria mais de ter um pouco mais desse contexto, sabe, de ter um pouco mais dessa construção do Joel, de demonstrar um pouco mais esse lado dele, não esse lado sociopata, maluco, mercenário dele, mas de um cara normal. E até então eu tô gostando de ver isso aqui na série, gostei de ver isso no primeiro episódio, e eu espero que eles desenvolvam mais disso nos próximos episódios que estão por vir aí. Outra surpresa também é que aparentemente o Tommy tem um filho nessa história, ele e a Maria têm um filho, né, então o Joel é tio, o que também colabora pra dar esse contexto pra ele, né, dar esse peso pra ele dentro desse universo de The Last of Us, né? De demonstrar que, querendo ou não, ele era um cara que tava ali vivendo uma vida normal, tentando, tipo assim, viver uma vida de família normal, apesar disso ser quase impossível nesse mundo de The Last of Us, né? E essa conversa dele com a psicóloga também, cara, foi um bagulho, foi uma pedrada, né? Essa é basicamente aquela conversa que ele tem logo no começo do The Last of Us 2, né? Aquela conversa que ele tem com o Tommy, que ele fala que salvou a Ellie, que matou todos os vagalumes e tudo mais. Só que aqui na série ele não fala, né? Ele não conta pra psicóloga o que ele realmente fez, né? Ele só fala que salvou a Ellie. E isso eu achei sensacional, sabe? Eu acho que reflete muito o que é o Joel mesmo, o Joel do jogo de The Last of Us, tá ligado? Apesar dele tá fazendo terapia, né? Muita gente fala, nossa, esse aí é o Joel mais soft, o Joel virou um bundão agora, virou um bunda mole que faz terapia. Pois é, ele pode até ser o cara que faz terapia, mas ele não chega nesse ponto de falar realmente o que ele sente, falar realmente o que ele fez pra psicóloga, né? De se abrir nesse nível. Tudo que ele fala pra ela é que ele salvou a Ellie. E isso, caralho, isso é o Joel, tá ligado? Porque na perspectiva dele foi exatamente isso que ele fez. Ele salvou a Ellie. Inclusive ele fala pra Ellie, né? Lá no finalzinho de The Last of Us 2, naquela conversa final que eles têm, que se Deus desse outra chance pra ele faria exatamente tudo que ele fez da mesma maneira. Então, na perspectiva do Joel, ele fez exatamente a coisa certa e cara, é aquela complexidade, né? Eu acho que qualquer pessoa na posição do Joel teria feito a mesma coisa, tá ligado? Outra coisa, eu gostei muito da ambientação de Jackson. Eu achei que cara, é o que a gente esperava mesmo. Você tem aí toda a parte dos estábulos, você tem toda a ambientação da cidade mesmo, nesse inverno, né? Nevando ali, gente pra caramba, né, velho? Sobrevivente pra caramba. E isso é uma coisa, cara, eu acho isso um pecado do jogo de The Last of Us. Cara, em The Last of Us 2, a gente mal explora Jackson. É tipo assim, a gente vê por alguns poucos minutos logo no comecinho do jogo, aí ele já parte pra patrulha, depois ela volta, né, descobre o que aconteceu com o Joe, e quando ela já vai buscar vingança, cara, a gente nem retorna mais pra Jackson, tá ligado? Tipo, a gente não vê praticamente nada da cidade, cara. Aparece um trechinho ali no flashback, né, aquela cena da comemoração de Ano Novo lá, que a Ellie dança com a Dina, e é isso, cara. Cara, a gente tem um jogo com 30 horas de gameplay, e a gente não passa nem meia hora em Jackson, tá ligado? Isso é um pecado gigante que eles cometeram no jogo, e eu tô gostando muito de ver eles desenvolverem mais, né, esse contexto da cidade aqui na série. Eu acho que ficou bem legal também. E essa ambientação de inverno, né, nesse universo de The Last of Us é muito legal, né, cara? Porque além de você ter todos os problemas do inverno em si, né, que já é um pé no saco pra quem é cidadão americano, né, pra quem tem costume, né, de viver no inverno que realmente existe, não inverno igual a gente tem aqui no Brasil. A neve e esse frio todo torna a sobrevivência em si nesse universo de The Last of Us muito mais complicada, né? Então é interessante também esse contexto. Agora falando dos personagens, cara, a melhor adição dessa série são esses dois personagens aqui, cara. O Jesse, esse maluco que faz o Jesse, eu achei muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive eu achei ele mais carismático que o próprio Jesse, né? O próprio ator que faz o Jesse lá no jogo, né? Em The Last of Us Part 2. O cara é natural, tipo, não tem nada de forçação de barra. Tipo, a interação dele, você acredita que ele é meio que um membro mais velho dessa turma de adolescentes, de jovens adultos, né? Desse universo ali de Jackson. Dá pra ver que ele é um cara um pouco mais experiente, um pouco mais centrado. Um cara inteligente, querendo ou não. E ao mesmo tempo ele tem aquele carisma, sabe? Aquelas piadinhas, aquele humor vira e mexe que o Jesse tem em The Last of Us 2. O triste é que a gente já sabe qual que é o fim desse pobre coitado, né? Se for com base no jogo, se eles fizerem igual no jogo, a gente já sabe o que vai acontecer com ele, né? Mas vou falar, eu acho que a melhor mudança que eles fizeram nessa série em relação ao jogo é a Dina. Essa atriz ficou excelente como Dina. Isso principalmente porque, cara, a Dina no jogo em The Last of Us Part 2 é um pé no saco, velho. Puta que lá merda, mano. É um dos piores
interesses amorosos da história do mundo dos games. Pelo amor de Deus, cara, que personagem insuportável. Cara, todo o diálogo da Ellie com a Dina em The Last of Us 2 no jogo. Cara, é tipo assim, elas não conseguem ter uma interação normal entre duas pessoas normais. Parece que todas as vezes que elas estão conversando uma com a outra, isso vai levar as duas pra algum tipo de relação sexual. Parece que elas estão 24 horas durante o game flertando, tá ligado? É insuportável, velho. E o foda é que você passa, tipo assim, cara, quase metade do jogo com a Ellie e a Dina, tá ligado? E é o tempo todo flertezinho e piadinha. Ai, você tá tão linda. Ai, você tá não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, velho, dá pra quietar o cu. Eu só quero jogar o jogo, velho. Eu achei essa Dina aqui muito, mas muito melhor que a Dina do jogo. E, assim, incomparável, velho. Muito mais carismática, não fica forçando a barra o tempo todo. Tipo assim, a interação dela com a Ellie, dá pra você entender que, tipo assim, as duas, acima de tudo, elas são amigas. Lógico que rola um interesse ali, rola um flirtzinho. No final elas acabam ficando e, né, vai dar num relacionamento se eles seguirem a linha do jogo. Mas eu achei ela muito melhor, cara. Muito melhor. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas pra mim, pelo menos, ela tá muito melhor que a Dina do jogo. Agora, problemas da série. Esse problema específico, cara, ele ficou muito mais evidente nessa segunda temporada. Na primeira, não senti isso muitas vezes, mas nessa segunda temporada chega a ser meio ridículo. Esses personagens, quase todos eles, não tem nenhum senso de urgência. No sentido de, tipo assim, cara, a gente tem que ter o mínimo de responsabilidade com o que a gente tá lidando, porque o mundo lá fora é um perigo constante. A gente vive num mundo pós-apocalíptico lotado de infectados pra tudo quanto é lado, e os seres humanos que sobraram são muito piores do que os infectados. Então é tipo assim, o senso de urgência, ele é constante. Tanto que você, durante o game todo, você sente isso, cara. Não tem um único momento que você está jogando The Last of Us 2 que você não sente esse senso de urgência. Aliás, seria mais um senso de alerta, tá ligado? De você ficar em alerta o tempo todo. Independentemente do ambiente onde você esteja, na fase onde você esteja no game, o tempo todo você vai explorar os lugares com muito cuidado, porque você sabe que a qualquer momento pode surgir uma ameaça e te surpreender e você morrer do nada. E eu sinto que isso não acontece aqui nessa segunda temporada, já deu pra ver nesse primeiro episódio. Cara, a forma como a Ellie e a Dina e esse grupo aqui fazem essa patrulha é assim, é nojento de assistir. Tipo, cara, é sério que, tipo assim, elas acham que elas estão brincando, porra, que elas estão num playground. Tipo, não, eu vou com o meu cavalinho aqui, vamos lá dar uma olhada desse monte de sangue aqui pra ver o que tá acontecendo. Ah, tem 5 infectados mortos e um urso gigante morto aqui dentro e tem barulho de instalador ali dentro da conveniência do mercadinho. Ah, vamos entrar lá pra ver no que dá, tá ligado? Cara, pelo amor de Deus, velho. Aí a Ellie, vamos entrar aqui, Dina, pra ver no que dá, não sei o que, é só um instalador. Aí a Dina, não, calma aí, pô, vamos ver aqui. Aí ela conta, tipo, 1, 2, 3 inimigos. Essa imbecil dessa menina, ela ia entrar dentro do bagulho, ela não sabia nem quantos instaladores estavam instalando lá dentro, porra, pra ela entrar e enfrentar os caras, tá ligado? Cara, é sério, é impossível de uma guria dessa sobreviver nesse apocalipse, nesse mundo de The Last of Us. Não faz sentido nenhum, velho. Não, aí pra completar, ela fala isso daqui, ó. If you'd rather let the men handle it. Ah, mano. Ela meteu você quer deixar pros homens cuidarem disso? Cara, vai tomar no seu... Não é deixar os homens cuidar disso, é deixar gente responsável cuidar disso, você tá entendendo? Porque essas duas gurias são duas imbecis nesse mundo, velho. Aí elas entram lá dentro, os instaladores tudo instalando, fazendo barulho pra caralho. Aí elas ficam fazendo isso aqui, ó. Vai dar facada? Ah, pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira com a minha cara, velho. Mano, o que é isso? Não, aí o pior. Aí vai os caras no Twitter. Nossa, a Bella Ramsey é demais. Nossa, olha só a atuação dela. Essa Bella Ramsey, she's so brave, she's so powerful. Velho, é sério. Velho, é sério, pelo amor de Deus. Eu devo estar muito velho ranzinza mesmo, não é possível, cara. Mas eu vou dar um desconto aqui, porque pelo menos nessa displicência delas, a Ellie ficou fazendo gracinha, pisou ali no bagulho, desabou, ela caiu lá embaixo. Aí ela encontrou um stalker, né, um sussurrador, provavelmente essa é a primeira vez que eles encontram um. Eu só não entendi por que diabos ela ficou gritando pro bicho correr, né? Isso eu não entendi de forma alguma, mas eu vou dar um desconto, porque essa imbecil ficou fazendo gracinha. Aí o que acontece? Tomou-lhe uma mordida, né? Pra largar de ser besta. Ainda bem que é imune, né? Mas eu vou te falar, cara, isso me incomodou durante o episódio todo, bicho. Sabe, tipo assim, cara, parece que ela... nossa, a gente... vamos se divertir, vamos sair aqui pra fazer patrulha e vamos dar risadinha. Cara, pelo amor de Deus. Tipo, no jogo, você tem esse tipo de interação mais natural, de tipo, você tá acompanhando ali alguém, você tá acompanhando o Jesse, a Dina, algum companheiro ali durante a jornada, a exploração, e tem uma trocação de ideia, vira e mexe tem uma piadinha ou outra, não sei o quê. Só que, cara, é todo mundo o tempo todo prestando atenção, tá ligado? Alerta pra ver, porra, tem algum bicho aqui, tem algum inimigo chegando. É o tempo todo assim, velho. Aqui na série não, parece que todo mundo é imbecil. Aí meteram a cena da Ellie Rambo, né? A Ellie MacGyver, fez igual o Rambo, né? Vai cuidar do curativo da cicatriz
sozinha. Engraçado que ela se esfaqueia inteira, não dá um grito, né? Não fala nada. E, cara, eu acho que esse é o maior problema. Eles tomaram uma decisão extremamente estúpida em escolher a Bella Ramsey pra ser a Ellie. Não porque a Bella Ramsey é feia, ou porque, sei lá, ela não parece, não tem nada a ver com a Ellie. Cara, o problema nem chega a ser esse, velho. O problema é que esta versão da Ellie, que a Bella Ramsey interpreta, não tem absolutamente nada a ver com a Ellie dos jogos de The Last of Us. Não tem nada a ver, é outro personagem. Cara, é tão caricato e eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. Não é como se fosse uma decisão errada que a HBO, junto com a Sony, junto com o Neil Druckmann, nossa, eles tomaram uma decisão errada. Não. Eles tomaram uma decisão consciente, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, tá entendendo? É intencional. Colocar a Bella Ramsey nesse papel ridículo é intencional. E tudo bem, cara, a Bella Ramsey é boa atriz, eu não tô nem questionando isso, tá? Não é, nossa, meu Deus, que baita atriz, que baita atuação. Não, ela é boa atriz. Nada além disso. Mas não pra esse papel. Vou te dar um exemplo aqui. Por eles terem escolhido a Bella Ramsey, que parece uma garota de 14 anos, pra interpretar a Ellie, que em The Last of Us Part 2 é uma jovem adulta, já é praticamente uma mulher, eles tiveram que mudar vários outros aspectos da série pra fazer sentido, pra conseguir encaixar nesse contexto da Bella Ramsey como Ellie. Por exemplo, a garota que eles escolheram pra interpretar a Abby na série é outra menina de estatura pequena, magra, tá ligado? Raquítica, pô, a menina pequenininha. Porque fala pra mim, como é possível a Bella Ramsey, com essa estatura enorme dela, toda essa desenvoltura, essa capacidade física, enfrentar uma garota realmente grande, da estatura da Abby lá do jogo de The Last of Us 2? Ia ficar ridículo. Então o que acontece? Ao invés de botar um brutamonte, que é o que a Abby é lá em The Last of Us 2, eles botaram uma menina pequenininha aqui na série. Que é pra, tá ligado? Pra casar, pra fazer sentido dentro da história. Outra coisa, justamente por saber que é ridículo você colocar a Bella Ramsey nesse papel, porque a Ellie no jogo de The Last of Us 2, vamos combinar, a Ellie é uma psicopata, a Ellie vira uma assassina no segundo jogo. E é literalmente isso, cara. Você, durante o jogo de The Last of Us 2, mano, você acaba com um exército inteiro. Só a Ellie, tá ligado? A Ellie faz isso sozinha, praticamente. E aqui na série, vocês acham que eles vão colocar isso, velho? Vocês acham que eles vão colocar a Bella Ramsey nesse papel de ir pra cima dos caras mesmo e acabar, limpar um exército inteiro da WLF, tá ligado? Limpar lá 10, 15 serafitas vindo atrás. É lógico que não, né, velho? Aí o que eles fazem? Pra deixar explícito que a Ellie tem algum tipo de capacidade física e que ela é capaz de enfrentar até inimigos maiores do que ela, eles introduzem ela na segunda temporada assim, enfrentando um cara 3 vezes maior que ela. Cara, em qualquer contexto que faria o mínimo de sentido, este cara deste tamanho, ele daria um tapa de mão aberta no coco dessa menina e ela tava apagada. Você tá entendendo? É assim que funcionaria. Mas aqui não, a Ellie ela não vence ele na força, ela vence ele na esperteza, porque ela é muito inteligente, ela é muito habilidosa, ela sabe lutar, ela sabe mobilizar. Ai, cara, pelo amor de Deus. E olha só que patético. No jogo de The Last of Us, em nenhum momento você vê uma cena dessa. Não tem uma cena sequer da Ellie, sei lá, lutando, treinando algum tipo de luta física mesmo, lutando, sei lá, um judô, um boxe, um jiu-jitsu com alguém, tá ligado? Porque no jogo você não precisa disso, porque você já sabe do que a Ellie é capaz. Você já viu a Ellie, você já sabe o que ela é capaz de fazer. Você já jogou com ela, inclusive quando ela era criancinha, lá no primeiro jogo de The Last of Us, e você sabe que de forma muito limitada, ela é capaz sim de dar um tiro de rifle, de dar um tiro de arco e flecha, tá ligado? Mas quando ela tem que partir na porrada, no 1 versus 1, no soco, ela não tem condições, cara, ela não consegue, tá entendendo? Ela é extremamente frágil. E a mesma coisa também acontece em The Last of Us 2, você enfrenta muitos inimigos ali no tete a tete, né, na porradaria, mas normalmente inimigos de estatura menor. Agora, no jogo, por exemplo, você também enfrenta inimigos maiores, como por exemplo, esses serafitas, né, esses brutamontes dos serafitas. Só que o que acontece? Você tá em constante desvantagem, porque olha o tamanho do cara, velho. Como é que você vai enfrentar um cara desse tamanho na porrada, bicho? Então é óbvio que pra enfrentar um cara desse tamanho, você tem que usar armamento, pô. Você vai ter que usar pistolas, vai ter que usar shotgun, você vai ter que enfrentar o cara, né? Você vai ter que usar as vantagens que você tem a seu favor. Só que aqui não. A Bella Ramsey, ela aparenta ser tão incapaz fisicamente de entrar em combate com outros inimigos que eles têm que meter uma forçação de barra dessa. De botar ela lutando com um cara, tipo, 3 vezes maior que ela e de alguma forma vencendo, porque, nossa, ela é muito esperta e ela imobilizou. Ah, cara, pelo amor de Deus. E eu tenho certeza absoluta que esse problema, cara, ele vai se alastrar durante toda essa segunda temporada. Cara, não dá. A Bella Ramsey não tem como ela ser a Ellie do segundo jogo de The Last of Us. Era muito mais fácil, era muito mais simples eles terem feito um recasting. Eles terem chamado outra atriz que aparentasse um pouco mais, ser um pouco mais velha. Ter realmente ali 20 anos, 21 anos, que acho que é mais ou menos o que a Ellie tem no segundo jogo. A Bella Ramsey, ela continua aparentando ser a Ellie lá do primeiro jogo de The Last of Us, que tinha 14 anos. Tanto que a própria Bella Ramsey, quando ela interpretou a Ellie lá na primeira temporada da série de The Last of Us, ela tinha, se eu não me engano, mais ou menos 20 anos. E ela tava interpretando uma garota de 14. E ficou crível na série. Fez sentido. Aparenta realmente que ela tem 14 anos de idade. Mas é aí que tá. Se você falar isso, se você pontua todos esses problemas e por que tudo isso não faz sentido, aí vem um filho da p... no Twitter e fala, não, mas como assim? Como assim você... É isso que você quer? Você quer uma garota de 14 anos atraente? É esse o seu problema? Você quer ver garotinhas bonitinhas na sua... Cara, vai se f...
meu irmão. Ô gente burra, mano. Ô gente burra, ô gente sórdida, cara. Pelo amor de Deus. Não, e é engraçado porque esses caras não tem moral nenhuma pra falar isso. Primeiro que esses caras provavelmente nem jogaram o jogo de The Last of Us, pra início de conversa. É porque quem é o otário mesmo que financia essa bosta são os grandes reacionários, né? Os reacionários, os fascistas, que tem como maior obra jogar videogame. É isso que os caras gostam de fazer. Os caras gostam de comprar o joguinho lá da Sony, comprar o PlayStation e jogar um videogame. Olha só que crime, meu Deus. Quem comprou essa bosta no PlayStation 3, depois do PlayStation 4, depois do PlayStation 5, agora no PC, fui eu. Tá entendendo? Por quê? Porque eu gosto da franquia, cara. Eu gosto da franquia e eu quero ver o personagem que eu vi, que eu passei, sei lá, 100 horas jogando com o personagem lá nos games. Eu queria ver esse mesmo personagem na série, tá entendendo? Mas aparentemente o Neil Druckmann, com a sua grande capacidade, né, a sua grande arte disruptiva, né, ele pensa diferente. Aí vem um imbecil que provavelmente nunca jogou o jogo, fica assistindo a série. Ai, nossa! Ai, meu Deus, nossa! Como assim? Como assim você quer ver garotinhas bonitinhas de 14 anos? Engraçado, né? Não me confunda, meu amigo, não me confunda. Que quem costuma defender atrocidades com criança, não sou eu nem minha galera, não. É vocês, tá? Quem costuma defender criança menor de idade usando hormônio, criança pequenininha se identificando como outro gênero, né? Fazendo transições por aí, é vocês, não sou eu não, meu amigo. Agora, voltando pra série, cara, eu acho que o melhor exemplo dessa situação toda, de quão caricato ficou a Bella Ramsey nesse papel, é essa cena aqui do final, cara. Porque olha só, a cena é absolutamente idêntica à cena do jogo. Mas olha só, olha aqui na tela de baixo, a Ellie e a Dina dançando, conversando, interagindo. E olha na tela de cima, cara. Olha a diferença da Bella Ramsey da Ellie do jogo. Cara, é tipo assim, não é só a questão física, é a questão de comportamento, é como a Ellie se porta perante a situação, é completamente diferente, é outro personagem, velho. Até a hora que o cara chega, né, o Seth fazendo comentário preconceituoso, tipo, olha a reação, mano, olha a reação da Bella Ramsey e olha a reação da Ellie no jogo, cara. Cara, é completamente diferente, bicho. Não dá, cara, eu acho inacreditável, mano. É o que eu já falei no outro vídeo, bicho. Eu acho inacreditável. Tudo bem que esses personagens, né, nessa engine gráfica, os personagens que são feitos no jogo, eles são interpretados por pessoas reais, né, as expressões faciais, a atuação toda, né. Essas cutscenes do jogo, normalmente eles gravam ali com aquela roupa de captura de movimento usando atores reais. Mas, cara, apesar de serem atores reais, o que você tá vendo ali não são os atores necessariamente. Você tá vendo uma engine gráfica renderizando pixels. E eu acho bizarro, inadmissível, uma engine gráfica renderizando pixels me passar mais emoção e mais contexto da cena, mais peso emocional pra uma cena do que atores atuando de verdade. É inacreditável que a Ellie, a boneca Ellie dos jogos de The Last of Us, tenha mais expressão do que a Bella Ramsey, cara. Isso é foda. Mas enfim, o que você tá achando da série de The Last of Us? O que você achou do primeiro episódio? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você concorda comigo, discorda comigo, tá tudo bem, cara. Deixa aquele likezão aqui embaixo se você gostou do vídeo e também se inscreve no canal pra você continuar acompanhando os próximos episódios da série. Eu com certeza vou trazer vídeo aqui falando a respeito, beleza? Então, mas é isso, um abraço e até a próxima.